Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Eu sou professora Fabiola e nessa sequência de aulas vamos fazer uma revisão dos principais conceitos de lógica de programação, para que possamos aprender e aplicar todas as técnicas de construção de algoritmos usando a linguagem de programação Java. E para você, qual a importância de se estudar programação? A programação está presente em todas as áreas da computação, mas não se limita a isso, tendo em vista que existem interseções com muitas outras áreas de conhecimento, tais como a medicina, com a leitura de imagens, por exemplo, no controle de veículos, sem contar as inúmeras aplicações comerciais que encontramos no nosso dia a dia. Além disso, está presente em todas as áreas da computação, como em hardware, em sistemas operacionais, na análise de sistemas, no banco de dados, em desenvolvimento web, em redes de computadores, entre outros. Então, perceba que a programação de computadores está presente aí em inúmeras atividades do nosso dia a dia. E o que seria a lógica? A lógica é a técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo, ou seja, portanto, é a forma correta de organizar os pensamentos e demonstrar um raciocínio de maneira correta. Visa solucionar problemas e solução através da ordenação do raciocínio. Sempre que se quiser pensar, falar ou escrever corretamente, devemos colocar os pensamentos em ordem. Então, portanto, isso é lógica, uma ordem, uma sequência correta dos pensamentos para atingir um determinado objetivo. E o que seria a lógica de programação? Nada mais é do que uma técnica que resolve de forma ordenada a solução de problemas, necessária, portanto, para o desenvolvimento de um programa, pois permite definir a sequência lógica, ou seja, passos a passos que serão executados até atingir um objetivo ou uma solução de um problema específico, através, é claro, do uso de algoritmos. Então, portanto, a lógica de programação é a técnica do uso correto do raciocínio para atingir determinado objetivo, usando-se aí a escrita através de algoritmos. E o que são instruções? Instruções são um conjunto de regras, ou seja, normas definidas para a realização ou emprego de algo, ou seja, é o que indica a um computador uma ação elementar a executar. Precisamos sempre de uma sequência lógica para fazer algo. Então, a sequência lógica são os passos executados até atingir um objetivo ou uma solução de um problema. Perceba aqui, então, nessa primeira imagem, que nós temos o pedreiro. O que ele quer fazer? Ele quer construir a sua casa. E para construir sua casa, ele precisou de uma sequência para fazer isso. Então, ele pensou lá, vou primeiro pegar os meus tijolos, vou construir a minha casa, usando todos os recursos que eu tenho, para que essa casa fique pronta nessa imagem que vocês estão olhando aqui no final. Nessa outra imagem aqui, nós temos o Pedrinho escrevendo uma carta para o seu amigo. Primeira coisa que ele faz, ele pega, escreve a carta, coloca na caixa do correio. O carteiro pega essa carta, leva para o Joãozinho, seu amigo, o amigo de Pedrinho, e o Joãozinho lê a carta e depois provavelmente ele vai responder a carta para o Pedrinho. Então, a gente tem uma sequência lógica até chegar ao resultado final, a definição do problema em si. Na sequência lógica, vimos, portanto, que são passos a passos executados até atingir um objetivo ou solução de um problema. No algoritmo não é diferente. O algoritmo é uma sequência finita de passos a passos que leva à execução de uma tarefa,
ou seja, ela serve para representar uma solução de um problema. Nós temos aí três formas de representar esse algoritmo, que é a forma narrativa, a de fluxograma e pseudocódigo. Na descrição narrativa, os algoritmos são representados e expressos em linguagem natural, ou seja, aquela que entendemos no nosso dia a dia. Exemplo: trocar pneu. Como eu faria o algoritmo para trocar um pneu? Primeiro, eu afrouxaria as porcas, levantaria o carro, retiraria as porcas, trocava o pneu pelo estepe, apertava as porcas e abaixava o carro novamente. Então, essa é uma maneira distinta aí de se descrever a forma narrativa para trocar um pneu. E como você faria a troca do seu pneu? Cada um tem uma sequência lógica de passos a passos a seguir. Não significa que existe a forma correta, e sim a obtenção do resultado final. Já o fluxograma, nós temos aí a representação gráfica dos algoritmos. Então, usamos formas gráficas para representar esse algoritmo. Cada figura geométrica representa diferentes ações. Facilita o entendimento das ideias contidas no algoritmo, porém, uma grande desvantagem que temos é que, se o sistema for muito grande, fica inviável a representação gráfica desses algoritmos. As principais formas utilizadas no fluxograma, nós temos, para representar o início e o fim do fluxograma, a gente usa uma elipse, temos uma seta que dá o fluxo de dados, um paralelogramo que representa as operações de entrada de dados, este símbolo representa a operação de saída de dados, o processamento e este símbolo, nós temos aí a decisão. Veremos mais a seguir como poderíamos representar um sistema usando essas formas de representações gráficas do fluxograma. Vamos representar o nosso algoritmo na forma de fluxograma para cálculo da média aritmética de um aluno. Primeiramente, devemos separar o nosso algoritmo em fases: entrada, processamento e saída. Para cálculo da média, devemos pensar o que é necessário ter como entrada para poder gerar o processamento e, por fim, a nossa saída. Então, para cálculo da média de duas notas de um aluno, eu preciso entrar com as suas notas, N1 e N2. Então, como entrada, nós temos as variáveis N1 e N2, representando as duas notas que temos. Feito isso, nós vamos ter o processamento pela sequência lógica, que é igual a média, N1 mais N2 dividido por 2, onde eu usei o símbolo de parênteses para expressar que N1 mais N2 vai ser feito primeiramente, antes da divisão por 2. E a minha saída é o que eu quero achar, no caso, a média. Então, tenho aqui a média. Que variáveis eu tenho, então? N1 e N2 como entrada, média como a minha saída e a minha constante 2, que fica fixa, não altera aí durante a execução do programa. Vamos representar agora usando um fluxograma. Então, vamos pegar todas aquelas formas que nós aprendemos e vamos escrever esse nosso algoritmo usando essas formas, onde eu tenho uma elipse para o início, uma seta para o fluxo de dados, um paralelograma para representar a nossa entrada N1 e N2, um retângulo para representar o nosso processamento, o fluxo de dados. Este símbolo representa a nossa média, que é a nossa saída, e, por fim, a gente tem a representação
do final do nosso algoritmo, que é o fim do algoritmo. Então, perceba que se o programador pegasse esse fluxograma, ficaria muito simples dele escrever o algoritmo nessa forma, nessa representação, numa linguagem de programação qualquer. Para representarmos o nosso algoritmo na forma de pseudocódigo, que é uma forma de representação de algoritmos mais rica em detalhes, e além disso, aproxima-se mais do código final a ser escrito em uma linguagem de programação. Temos aí o nome do algoritmo, que é um nome simbólico dado ao algoritmo com a finalidade de distingui-los dos demais. Então, todo algoritmo deve ter um nome primeiramente. Partindo do nome do algoritmo, nós vamos representar as nossas variáveis. O que são variáveis? Variáveis são tudo o que pode variar durante a execução de um programa. Então, as declarações de variáveis são feitas logo abaixo do nome do algoritmo e são declaradas todas as variáveis que usaremos no nosso sistema, no nosso programinha. Declarando-se as variáveis, agora vamos dar início e fim ao algoritmo. Entre o início e o fim do algoritmo, fica todas as nossas instruções, os nossos comandos de entrada, processamento e saída. Então, o início e fim delimita o início e o término do conjunto de instruções do corpo do algoritmo. Então, perceba que essa aqui já é a forma mais próxima da linguagem de programação, mais forma da escrita deste algoritmo aí na linguagem de programação. Para escrever um algoritmo, precisamos descrever primeiramente a sequência de instruções de maneira simples e objetiva. E para isso, procura-se utilizar algumas técnicas. Usar somente um verbo por frase. Imaginar que você está descrevendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática. Além disso, devemos também usar frases curtas e simples, além de ser objetivo e procurar usar palavras que não tenham sentido duplo. Dessa forma, usaremos essas técnicas para escrever os algoritmos de forma eficiente. Para a fase do algoritmo, normalmente nós temos aí 3 etapas distintas, que são entrada, são os dados de entrada do algoritmo, o processamento, que são os procedimentos utilizados para o resultado final, e a saída, que são os dados já processados. Então, eu tenho que respeitar essas 3 etapas distintas para poder criar o meu algoritmo, e sendo que a entrada são os dados que o usuário vai estar alimentando o sistema para gerar o processamento, e assim a nossa saída. Então, lembre-se que antes da gente escrever os nossos algoritmos na forma de pseudocódigo e implementá-los numa linguagem de programação, é necessário fazer um estudo desse algoritmo, respeitando-se, então, a sequência lógica de entradas, processamentos e saídas. Quem são as entradas do problema? Quem é o processamento desse problema? E qual é a saída também deste problema? Então, assim fica fácil de criar esse algoritmo usando aí o pseudocódigo, que já é mais próximo da linguagem de programação. Para criar um algoritmo, lembre-se que primeiro devemos definir bem as fases de um algoritmo. Quais são essas fases, né? Determinar o problema e dividir a solução nas 3 fases, que são entrada, processamento e saída. Neste problema aqui, a gente tem o cálculo da média de 2 números. Então, você tem que pensar, primeiramente, o que o usuário vai ter que estar alimentando o sistema para poder gerar esse processamento e, assim, o nosso resultado
que é a saída. Então, como problema, eu tenho o cálculo da média de dois números. E o que o usuário vai ter que alimentar como dados de entrada? Os números N1 e N2. Coloquei em forma de variáveis. Lembrando que variáveis são os dados que são armazenados na memória RAM para serem posteriormente processados, gerando assim a saída. Então, eu já tenho os dados de entrada, que são os dois números armazenados nas duas variáveis N1 e N2, para poder gerar o processamento. O processamento é o cálculo bruto em si. Então, eu preciso somar os dois números, N1 e N2, e dividir essa soma por 2. Então, que cálculo que eu tenho aí? Coloquei uma variável de saída para receber a somatória e a divisão por 2. Então, média igual N1 mais N2 dividido por 2. Todo este cálculo aqui ficará armazenado na variável de saída média. Então, N1 mais N2, veja que eu coloquei também entre parênteses. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque eu devo fazer essa somatória primeiro, para que depois eu possa estar dividindo aí por 2, que é uma constante, é fixa no sistema, não muda. Então, a partir do momento que o usuário entrar com N1 e N2, gerará-se então a somatória, vai dividir por 2, e este resultado aqui, deste cálculo, vai ficar armazenado na variável média. Sendo assim, então, eu estou achando como dados de saída a minha média, a minha variável média. Respeitando as fases de algoritmo, fica muito simples depois escrever este algoritmo na forma de pseudocódigo, que já é mais próxima da linguagem de programação. Outro item bastante importante quando formos escrever os nossos algoritmos é definir os tipos básicos de dados, das quais nós temos os dados numéricos inteiros, numéricos reais, os dados literais ou caracteres, os dados lógicos ou booleanos. Como numéricos, nós temos aí os numéricos inteiros, nós temos os números positivos e negativos, sem casas decimais. Para os números reais, nós vamos englobar todos os números do sistema numérico, tanto positivo e negativo, então que possuem casas decimais. Já os dados literais são chamados também de sequências de caracteres. Então, tudo que você tiver aí no teclado, acentuação, números que não vão ser feitos cálculos, a gente usa ele aí como dados literais ou caracteres, que a gente chama. E os dados lógicos ou booleanos, que podem ser verdadeiros ou falsos apenas. Então, a gente usa mais esses dados booleanos quando, por exemplo, a gente estiver trabalhando com as estruturas condicionais. Então, devemos aí respeitar os tipos básicos de dados para poder, então, saber o que a gente vai estar alimentando esse sistema, né? O que a gente vai estar dando de entrada nesse sistema para poder usar esse tipo de dado certo. Tem que usar o dado certo de entrada. Por exemplo, se eu for fazer cálculo, eu não posso usar caracteres. Se eu for fazer cálculo, eu preciso usar ou os números reais ou usar os números inteiros. Se eu for fazer cálculo, eu não posso usar os lógicos ou booleanos. Então, eu tenho que respeitar o tipo básico de dados. É o tipo que vai ficar armazenado nas variáveis que vão ser definidas para a construção do algoritmo. Outro quesito importante é quanto à definição das variáveis, pois o armazenamento da informação pelo computador em sua memória se dá em uma região nomeada através de uma variável. Uma variável possui um nome, um tipo, das quais estudamos no slide anterior, que podem ser numéricos, caracteres ou lógico, e um conteúdo que será gerado e alimentado pelo usuário durante a execução do programa. Então, aqui nós temos como variáveis total, produto e quantidade.
sendo que temos como entrada o produto e a quantidade. O usuário deverá entrar com produto e quantidade para poder gerar o total, que é a minha saída. Neste outro exemplo, nós temos aqui um sistema pedindo o nome e a idade de uma pessoa. Então, como variável, eu coloquei o nome e a idade. Quando eu executar o programa, o usuário vai digitar os seus dados. Vai estar pedindo o nome, o usuário digita José. Vai estar pedindo idade e o usuário estará digitando 50. Então, lembre-se que as variáveis, elas são importantes serem declaradas sempre no início do programa, antes das fases do algoritmo, né, entrada, processamento e saída, para que a gente possa, então, criar uma parte aí na memória RAM para estar armazenando estes dados que foram digitados pelo usuário durante a execução do programa, para que assim possamos fazer o processamento gerando a saída. Variáveis devem ser declaradas antes de serem utilizadas. Ao declarar uma variável, o computador reserva um espaço na memória RAM para ela. E cada tipo de variável ocupa um tamanho diferente na memória. Isso vai depender de cada linguagem de programação. O primeiro caractere do nome de uma variável não poderá ser, em hipótese alguma, um número. Sempre deverá ser uma letra. De perímetro, eu usei uma letra. Raio, de raio, eu usei o R aqui como uma letra. O nome de uma variável não poderá também possuir espaços em brancos. Não poderá ser o nome de uma variável uma palavra reservada do sistema. Por exemplo, algoritmo, real, var, são todos os nomes reservados aí do sistema, então não posso utilizar. Não poderá ser também caracteres, a não ser letras e números. Então, eu não posso usar qualquer tipo de caractere. Não posso usar acentuação. Então, eu só posso usar aí, com exceção o underline ou o traço, quando a gente for colocar palavras compostas. Então, eu preciso seguir essas regras para poder declarar essas variáveis antes de dar início ao nosso algoritmo, à escrita do nosso algoritmo. Então, aqui a gente tem os nomes de variáveis e o tipo que ela é, ou seja, o que será armazenado nessa variável. No caso aqui, ela vai ser armazenado os números reais. Então, para perímetro e raio, o usuário só vai poder estar alimentando o sistema com números reais, que podem ser qualquer tipo do sistema, qualquer tipo numérico do sistema aí numérico. As constantes também, elas são determinadas como valor fixo que não se modifica ao longo do tempo, durante a execução do programa. Então, aqui a gente tem esse 3, que é um valor fixo no processamento, a gente não muda ele, então ele é chamado de constante. É diferente de uma variável que varia durante a execução do programa. O usuário tem que alimentar o sistema com alguns valores que serão armazenados nessas variáveis, representados aqui por N1, N2 e N3. E o 3, então, seria a constante. Ela sempre fica fixa no processamento, ela não muda. Então, o usuário não alimenta o sistema com este número. Então, definimos isso como uma constante. Para fazermos determinados cálculos e comparações, usamos uma simbologia específica para algoritmos de programação, denominados operadores, das quais temos lógicos, aritméticos e os relacionais, que são mais usados. Cada tipo de operador tem sua função específica e uma ordem de precedência, como veremos mais a seguir. Todo mundo já usou operadores aritméticos na escola. Nos primeiros anos de estudo, aprendemos a fazer continhas de soma, subtração, multiplicação e divisão. Em algoritmos, eles também são simples e têm a mesma simbologia
em todas as linguagens de programação. Nós temos aí os operadores de adição, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação. Além desses mais simples, dois outros operadores aritméticos não recebem muita atenção e pode ser que você não os conheça. Eles são o div e o mod, que resultam, respectivamente, o quociente, a parte inteira do resultado da divisão, e o resto da divisão. Temos também os operadores relacionais, que são utilizados em expressões lógicas para se testar a relação entre dois valores do mesmo tipo. Usamos muito esse tipo de operador nas estruturas condicionais. Temos aí igualdade, menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual e diferente. Cada linguagem tem o seu tipo de escrita do operador, mas tem o mesmo significado de uso para essas linguagens. Os operadores lógicos entram quando precisamos realizar operações sobre um ou dois valores booleanos, verdadeiro ou falso. Vamos pensar de maneira prática novamente. Imagine que agora nós precisamos verificar se a idade do usuário é maior que 18 anos e menor que 22 anos. Pensando em como resolver o problema acima, precisamos realizar duas comparações. Uma para saber se a idade é maior que 18 e a outra para saber se a idade é menor que 22. Então, portanto, usamos aí nas condicionais para fazer uma relação entre duas ou mais possibilidades de comparações. Então, nós temos aí os operadores ou, mais chamado de disjunção, e, conjunção, e não, negação. As operações de entrada permitem que o usuário forneça dados ao programa. Portanto, é o comando que permite a leitura da entrada desses dados. Então, temos o algoritmo, como exemplo, escreva a mensagem ao usuário e leia a variável. Então, esses dois são os comandos que eu uso aí para fazer a entrada, especificamente o leia a variável. Lembrando que cada linguagem de programação vai variar a instrução, ou seja, o comando que vai ser utilizado como entrada. Mas a estrutura básica é essa. Escreva uma mensagem ao usuário, uma mensagem para interagir com o usuário e leia a variável. O que o usuário digitar aqui vai ser armazenado nessa variável. Um exemplo, escreva, digite seu nome. Quando eu executar o programa, o usuário vai digitar o seu nome e vai ficar armazenado na variável nome. Então, eu tenho estes dois comandos como exemplo de entrada de dados. O escreva para aparecer uma mensagem para o usuário na tela e o leia para estar armazenando o dado que o usuário digitou na execução do programa, onde será armazenado nessa variável chamada nome. Lembre-se que aqui poderia ser qualquer nome de variável. As operações de saída de dados permitem que o programa forneça informações ao usuário, ou seja, é utilizada tanto para imprimir uma mensagem ao usuário na tela e também para mostrar a saída dos dados da variável após o processamento. Então, tudo que tiver entre aspas, não pode ser considerado variável. Aqui é a variável, é essa maneira que eu chamo a variável. O que tiver entre aspas é o que vai aparecer para o usuário na interação com o sistema. Então, temos como exemplo, escreva, sua média é, vírgula, chamei a variável média. Essa variável aqui que está armazenando o resultado dos cálculos feitos no processamento. Então, veja que eu tenho aqui como saída, todas as operações que fornecem informações ao usuário. Tanto uma mensagem ao usuário, tanto também
para que eu possa estar chamando a minha variável de saída e mostrando os meus resultados após o processamento. Agora que relembramos alguns assuntos importantes sobre a lógica computacional, vamos relembrar como se escreve um algoritmo na forma de pseudocódigo, que é a mais próxima da linguagem de programação, para que assim possamos depois usarmos destes conceitos para serem aplicados na linguagem de programação Java, que é o nosso objetivo. Neste algoritmo, vamos calcular a média aritmética de um aluno, que é o problema central. Então, devemos pensar nas fases do algoritmo, que são entrada, processamento e saída. Eu costumo pensar primeiro no processamento, pois é a partir dele que eu posso abstrair as minhas entradas e também a saída. Então, como processamento, eu tenho a média aritmética de um aluno. Então, o que é a média aritmética? Eu vou ter que somar duas notas e dividir por 2. Então, eu já tenho aí o meu processamento e eu posso, então, abstrair quem são as minhas entradas e também a minha saída. Tudo que tiver depois do sinal de igual, que não é constante, que não é um valor fixo, no caso aqui o 2, eu tenho como entrada, que são as nossas variáveis N1 como nota 1 e N2 como nota 2. Para gerar quem? A minha saída que é a média. Então, fiz o cálculo aqui, o programa fez o cálculo e vai ficar armazenado em quem? Na saída, que é a média. Então, eu tenho como saída a minha variável média. Então, perceba que, primeiro, eu tenho que pensar em resolver o problema e destrinchá-lo nas fases do algoritmo, que são entrada, processamento e saída, para que depois eu possa ir lá na linguagem de programação e escrever o meu algoritmo de forma correta e objetiva. O algoritmo para a resolução deste problema de cálculo da média ficaria assim. Primeiramente, precisamos dar um nome ao algoritmo. Então, coloquei média, que é um nome sugestivo. Algoritmo, média. Próximo passo, declaração das variáveis. Eu preciso declarar essas variáveis para que eu possa estar utilizando no corpo do programa. Eu vou abrir um espaço na memória RAM para que, quando o usuário digitar os dados na execução do programa, possa ter um espaço lá e armazenar esses dados nessa memória. Então, eu tenho como variável N1 de nota 1, N2 de nota 2, a média que é a saída, que vai ficar armazenado o resultado do cálculo. Que tipo que é? Real. Por que eu coloquei real? Lógico, porque quando eu for fazer uma média aritmética de algo, vai ter casas decimais. Então, eu preciso usar o quê? O real. Na dúvida, eu uso sempre o real. Quem não consegue distinguir real de inteiro, usa o real na dúvida, porque ele engloba todos os números do sistema numérico. Então, dei início ao meu algoritmo e vou primeiro fazer o quê? Ler as duas entradas, que é N1 e N2. Então, eu tenho que os comandos de entrada. Escreva, digite a nota 1, uma mensagem ao usuário para que ele possa interagir com o sistema. Leia N1. Nessa opção, quando o usuário for digitar a nota 1, vai ficar armazenado na variável N1. Vou para a segunda entrada N2. Escreva, digite a nota 2. Leia nota 2, N2. Então, aqui eu tenho as minhas duas entradas. Vão ficar armazenadas as minhas duas entradas. Depois disso, o que vai acontecer? Eu preciso fazer o processamento. Pela sequência lógica, eu faço o processamento. Quem que é meu processamento? Média igual N1 mais N2 dividido por 2. É o cálculo bruto em si. E, a partir do momento que eu fiz o meu cálculo, o meu processamento, pela sequência lógica, é a hora de mostrar o resultado. Então, eu vou lá, uma mensagem para o usuário na tela, para interagir com ele. Escreva, sua média é. Isso aqui poderia ser qualquer mensagem.
E aí, o importante aqui é chamar quem? A variável de saída, que é a média. Depois que eu fiz todas as instruções para este corpo do programa, é hora de dar fim ao algoritmo. Então, perceba que é muito simples a resolução de um algoritmo a partir do momento que nós temos as fases do algoritmo. Porque se a gente tem as fases do algoritmo, basta ir em qualquer linguagem de programação e adaptar essas instruções para os comandos que são usados nessa linguagem de programação. Espero que tenham entendido e recapitulado alguns itens importantes aí da lógica de programação, para que possamos aprofundar mais na lógica de programação, mas usando aí já a linguagem de programação Java, que é a linguagem que foi definida aí para o nosso estudo deste semestre. Temos o que também aí? Algumas sugestões de filmes e livros. Quem quiser se aprofundar, nós temos o filme Piratas do Vale do Silício, Jobs, O Quinto Poder, Rede Social e Hackers 2. São filmes interessantes que falam sobre a computação, falam sobre os avanços tecnológicos e também das linguagens de programação. E livros, nós temos aí a Fortaleza Digital, Universidade e a Indecifrável Enigma. Então, são livros já específicos para a computação. Espero que tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço a todos.